Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos e, sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, conforme dispõe os artigos 149 e 160 do Regimento Interno. Então, está dispensada a execução do item Pescaria Brava. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Correia, do MDB, para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Então, vamos fazer a chamada. Solicito ao senhor secretário para que efetue a leitura da 39ª sessão ordinária realizada em 16 de novembro de 2021. Ata da 39ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano 2021. Aos 16 dias do mês de novembro de 2021, com início às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM 320, bairro KM 37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Jairson Castro de Souza e secretariada pelo vereador Rinaldo Rodrigues. O presidente dispensou a execução do hino municipal. Posteriormente, foi realizada a leitura da ata da 38ª sessão ordinária e da 6ª sessão extraordinária. Realizada a leitura, as atas foram colocadas em discussão e votação, sendo aprovadas por maioria. Em seguida, foi realizada a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para a votação de matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves de Silva, Jairson Castro de Souza, João Batista Mendes de Medeiros, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Rinaldo Rodrigues e Rosilene Faísca da Silva. Diante da ausência do primeiro secretário e da segunda secretária, o presidente convidou o vereador Rinaldo Rodrigues para secretariar a sessão. Havendo quórum regimental, o presidente solicitou ao vereador que realizasse a leitura das proposições e projetos de leis constantes na ordem do dia. Requerimento número 32 de 2021. Os vereadores que esta subscrevem na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, vem solicitar ao senhor prefeito municipal para que seja encaminhada à Secretaria de Educação a seguinte proposição. Em 8 de novembro de 2021, os alunos da 4ª e 5ª série ano da Escola de Educação Básica, alunos do 4º e 5º ano da Escola de Educação Básica Neri Mendonça de Souza, representados pela diretora Thaís, apresentaram aos vereadores da Câmara Municipal de Pescaria Brava o projeto nomeado Resgatando Memórias e Valores, cujo projeto solicita a confecção de um livro com o histórico do município. Foram confeccionadas diversas cartas e desenhos pelos próprios alunos que solicitam a confecção de um livro. Diante disso, solicitamos em nome dos alunos e dos munícipes de Pescaria Brava que seja realizado um estudo quanto ao referido projeto. Em seguida, foi realizada a autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Ordinária de número 367, de 17 de maio de 2021 e da outras providências. Projeto de Lei Complementar de número 29 de 2021, de autoria do Poder Nacional da Habilitação AC e experiência comprovada documentalmente em carteira de trabalho e previdência social, ou em portaria de qualquer órgão público
pelo período mínimo de 1 ano. Após a apresentação da emenda modificativa, o presidente colocou em votação os projetos de lei complementar de número 26 de 2021 e projeto de lei ordinária de número 41 de 2021, sendo aprovados por maioria. Dando sequência, o presidente colocou em discussão e votação a emenda modificativa de número 01 ao projeto de lei complementar de número 27 de 2021, sendo aprovada por maioria. E por fim foi colocado em discussão e votação o projeto de lei complementar de número 27, sendo aprovado por maioria. E não havendo mais matéria para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrado os trabalhos da presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 22 de novembro de 2021, às 19 horas. Portanto, senhor presidente, esta foi a ata da última sessão ordinária desta Casa Legislativa. Então, solicito ao secretário para que realize a chamada nominal aos senhores vereadores para a verificação de presença. Gilberto Neves e Silva. Presente. Jairo Ronaldo Correia, presente. Jairson Castro de Souza. Presente. João Batista Mendes de Medeiros. Presente. Miguel da Silva. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. E Thalita Santos Cornélio. Presente. Portanto, senhor presidente, todos os vereadores se encontram nesta casa. Leandro Francisco, já botei presente. Então, havendo código regimental, coloco em votação a ata da 39ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava no ano 2021. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Em discussão e votação aprovado por todos. Solicito ao senhor secretário Jairo Ronaldo Correia, do MDB, para que realize a leitura das proposições e projetos de leis constantes na ordem do dia. Indicação do número 21 de 2021. Senhores vereadores, os vereadores que esta subscrevem na forma regimental, depois de ouvido o plenário e ser aprovado, vem solicitar ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica o Poder Executivo Municipal que seja revitalizada a praça pública no bairro Laranjeiras, denominada Praça Pedro José Martins, onde há espaço confortável para a instalação de playgrounds, iluminação pública, calçamento, bancos e lixeiras. A praça no bairro de Laranjeiras proporciona aos moradores daquela localidade momentos de convivência entre crianças, jovens, adultos e idosos. Com a referida revitalização, além de embelezar a região e valorizar o patrimônio dos moradores, a cidade ganhará mais uma área verde, além de ser mais uma opção para as famílias do município passear, aumentando suas opções de lazer. Respeitosamente, Sala das Sessões, 22 de novembro de 2021, de autoria dos vereadores Gilberto Neves e Silva, Jairo Ronaldo Correia, Jairson Castro de Souza, José Heraldo Francisco, Leandro Francisco, Miguel da Silva, Rinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio. Ali, ó, só para retificar ali, no lugar ali do José Heraldo Francisco, então vai ser colocado
sob o nome do nosso querido nobre colega vereador, o João Batista de Medeiros. Projeto de lei ordinária de número 44 de 2021, de 19 de novembro de 2021. Emenda, acresce o parágrafo único do artigo 1º da Lei Ordinária Municipal, de número 388 de 2021, de 5 de novembro de 2021, que dispõe sobre a recepção e encaminhamento de cidadãos cumpridores de prestação de serviços à comunidade, encaminhados pela Central de Penas e Medidas Alternativas de Laguna, de autoria do Poder Executivo. Este projeto para leitura. Parágrafo único. Para a recepção de cidadãos cumpridores de prestação de serviços à comunidade, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a celebrar acordo de cooperação técnica com o Estado de Santa Catarina por intermédio da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, tendo como objetivo a implementação e a constituição da rede de instituições com um compromisso comum de cooperar com a execução de ações conjuntas na criação de vagas disponibilizadas para o cumprimento e encaminhamento das penas e medidas alternativas na comarca de Laguna. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, Pescaria Brava, 19 de novembro de 2021. Davidson da Silva de Souza, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, então esse projeto hoje é apenas para leitura. Projeto de lei complementar de número 28 de 2021, de 19 de novembro de 2021. Emenda. Institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais e Refis do município de Pescaria Brava, Santa Catarina, de autoria do Poder Executivo. Justificativa ao projeto de lei. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos novos vereadores o presente projeto de lei que trata do parcelamento de débitos tributários. O presente projeto de lei tem como objetivo possibilitar que os contribuintes que possuam débito com o município referentes aos tributos e taxas municipais possam aderir ao parcelamento de modo a regularizarem as respectivas situações. Tal medida visa ampliar os mecanismos de cobrança da dívida tributária, pelo que se pretende seja alcançada uma maior arrecadação de débitos fiscais em geral. Importante constar que a expectativa de arrecadação com o presente projeto de lei não importará propriamente em renúncia fiscal, mas auxiliará os contribuintes e impulsionará a receita pública, uma vez que o recebimento dos débitos, ainda que com os encargos de inadimplência deduzidos, acarretam um incremento de arrecadação, já que há a recuperação de créditos que serão recebidos devidamente atualizados. De toda sorte, através do presente, ficará o Executivo Municipal autorizado a ajustar as metas fiscais para o exercício 2022, por implementação do Fundo de Participação dos Municípios. Certo de poder contar com a valiosíssima atenção dos nobres representantes do povo de Pescaria Brava,
Encaminho o presente projeto de lei esperando que o mesmo seja aprovado. Gabinete do Prefeito, Pescaria Brava, 19 de novembro de 2021. Prefeito Deilson da Silva de Souza. Também esse projeto para leitura. Projeto de Lei Ordinária de número 43 de 2021, de 16 de novembro de 2021. Ementa, inclui ação e altera o programa do PPA, LDO e LOA e abre crédito adicional especial. Autoriza o remanejamento de dotações orçamentárias e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Este projeto Presidente, tem como colocar em única votação esse projeto? Então, o projeto de lei ordinário de número 43 de 2021, ao pedido do vereador Miguel da Silva do MDB, depois será colocado em votação. Então, peço por gentileza que o nosso secretário dê continuidade. Projeto de Lei Ordinária de número 41, de 4 de novembro de 2021. Ementa, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo a atletas que representam o município em competições e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, para a segunda votação. Projeto de Lei Complementar de número 26 de 2021, de 6 de setembro de 2021, emenda, altera dispositivos da Lei Complementar de número 64, de 9 de março de 2018 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, também para a segunda votação. Projeto de Lei Complementar de número 29 de 2021, de 19 de outubro de 2021, emenda, altera dispositivos da Lei Complementar de número 67 de 2018, de 26 de abril de 2018 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, para a primeira votação. E projeto de Lei Ordinária de número 87 de 2021, de 19 de outubro de 2021, emenda, altera dispositivos da Lei Ordinária de número 367, de 17 de maio de 2021 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, também para a primeira votação. Portanto, senhor presidente, são essas matérias que se encontram em pauta nesta noite. Então, antes de iniciar a votação, coloco o pedido do vereador Miguel da Silva, pedido de única votação do projeto ordinário de número 33 de 2021, 16 de novembro de 2021, e inclui e altera o programa do PPA, LOA e abre crédito adicional especial e autoriza o remanejamento de dotações orçamentárias das providências. Esse projeto é autoria do Poder Executivo. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Projeto de Lei Ordinário de número 37 de 2021 e de 19 de outubro de 2021, que altera o dispositivo da Lei Ordinária número 367, 17 de maio de 2021 das outras providências. Esse projeto é autoria do Poder Executivo. Esse projeto é para a primeira votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Projeto de Lei Complementar de número 29 de 2021, 19 de outubro de 2021, que altera o dispositivo da Lei Complementar número 67 de 2018 e de 26 de abril de 2018 e das outras providências. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Para a primeira votação, os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Para a segunda votação, projeto de lei complementar de número 26 de 2021 e de 6 de setembro de 2021,
que altera o dispositivo da Lei Complementar número 64, de 9 de março de 2018, das outras providências. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos. Para a segunda votação, o projeto de lei ordinário de número 41, 2021, de 4 de novembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo aos atletas que representam o município em competições das outras providências. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Os favoráveis permaneçam como estão e aos contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado por todos. Projeto de lei ordinário de número 43, 2021, 16 de novembro de 2021, que inclui e altera o programa do PPA, LDO e hábito adicional especial, e autoriza o remanejamento de dotações orçamentárias e das outras providências. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Os favoráveis permaneçam como estão e aos contrários se manifestem. Só lembrando que esse projeto é para única votação. É uma discussão e votação aprovado por todos. Então, esses seriam os projetos que estavam constantes na ordem do dia. E, conforme nosso regimento interno, concedo a palavra por 3 minutos aos senhores vereadores, conforme nosso regimento interno. Então, antes de encerrar, queria dar uma boa noite a todos, os vereadores, a imprensa aqui no Mexicano, aos colaboradores dessa casa que se fazem presente. Minha fala hoje vai ser sobre esse projeto de lei de número 43, de 2021, que é uma dotação orçamentária, inclusive, para a construção da Câmara de Vereadores do nosso município. Então, esse projeto veio com regime de urgência, conforme o nosso regimento interno, e por lei ele poderia ser colocado em única votação. Então, esse projeto é muito importante, principalmente para todos nós cidadãos. Como a gente é vereador, mas é morador daqui, e essa casa, ela não é nossa, essa casa, como diz o português, é do povo. Então, a gente está dando um passo muito importante e acredito, e com muito trabalho, não só meu, mas de todos os vereadores, junto com o nosso prefeito e junto com aqueles colaboradores da prefeitura, principalmente a parte jurídica, junto com a nossa parte jurídica, estão trabalhando intensamente para que isso aconteça dentro da lei e tudo dentro da legalidade. Então, acredito que ainda esse ano a gente consiga aí que essa obra já esteja licitada e homologada. Então a gente precisa também que essa obra seja licitada esse ano ainda, porque alguns recursos para ser para a primeira parcela depende dessa licitação homologada. Todos aqui sabem que chegou uma portaria de R$350 mil do governo do estado. Então, para a primeira parcela é preciso que essa licitação saia e ela esteja homologada. Então, não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrado o trabalho, a apresentação, convoco a todos para a próxima sessão, para o dia 29 de novembro de 2021, às 19 horas, em seu horário regimental. Boa noite a todos.